O desaparecimento de Stephanie Miner, por Joel Dicker. A respeito dos acontecimentos de 30 de julho de 1994. Apenas as pessoas familiarizadas com a região dos Hamptons no estado de Nova York souberam do que aconteceu em 30 de julho de 1994 em Orphea, uma pequena e badalada cidade balneária. Naquela noite, Orphea inaugurava seu primeiro festival de teatro e o evento de alcance nacional atraíra um bom público. Desde o fim da tarde, os turistas e a população local haviam começado a se aglomerar na rua principal para participar das diversas festividades organizadas pela prefeitura. Os bairros residenciais ficaram tão vazios que lembravam o de uma cidade fantasma. Não havia mais pessoas nas calçadas, casais nos portões, nem crianças andando de patins na rua. Ninguém nos jardins. Todo mundo estava na rua principal. Por volta das 8 horas da noite, no bairro completamente deserto de Penfield, o único sinal de vida era um carro que percorria lentamente as ruas abandonadas. Ao volante, um homem espreitava as calçadas com um fulgor de pânico no olhar. Nunca se sentira tão sozinho no mundo. Não havia ninguém para ajudá-lo. Não sabia o que fazer. Procurava desesperadamente sua mulher. Ela saíra para correr e não voltara. Samuel e Megan Pedalin eram dois dos poucos moradores que decidiram ficar em casa na primeira noite do festival. Não conseguiram ingressos para a peça de abertura, pois haviam se esgotado rapidamente, e não lhes apeteceu a ideia de se misturar às festividades populares da rua principal e da marina. No fim da tarde, Megan saíra por volta das 6:30 para correr, como fazia todos os dias, a não ser no domingo, quando dava um descanso ao corpo. Fazia sempre o mesmo percurso todas as noites. Saía de casa e subia a Penfield Road até o Penfield Crescent, que formava um semicírculo ao redor de um pequeno parque. Parava ali para praticar uma série de exercícios no gramado, sempre os mesmos. Depois voltava para casa pelo mesmo caminho. Tudo durava exatamente 45 minutos, às vezes 50. Quando prolongava os exercícios, nunca mais que isso. Às 7:30, Samuel Pedalin achou estranho que sua mulher ainda não tivesse voltado. Às 7:45, começou a ficar preocupado. Às 8 horas, passou a andar de um lado para o outro na sala. Às 8:10, não aguentou mais. Resolveu percorrer o bairro de carro. Pareceu-lhe que o mais lógico seria refazer o percurso da habitual corrida de Megan. Então, foi o que fez. Entrou na Penfield Road e foi até o Penfield Crescent, onde pegou uma bifurcação. Eram 8:20. Não havia uma pessoa sequer. Parou um instante para observar o parque, mas não viu ninguém ali. Ao retomar o percurso, notou uma forma na calçada. A princípio, julgou ser um monte de roupas até compreender que era um corpo. Saiu rapidamente do carro, o coração acelerado. Era sua mulher. A polícia. Samuel Pedalin disse que inicialmente tinha acreditado que havia sido um mal-estar por causa do calor, temendo um ataque cardíaco. Contudo, ao se aproximar de Megan, viu o sangue e o buraco na parte de trás da cabeça. Começou a gritar, a clamar por ajuda, sem saber se deveria ficar junto de sua mulher ou correr e bater nas portas das casas para que alguém ligasse para o socorro. Sua visão estava embaçada, tinha a impressão de que as pernas não o sustentavam mais. Seus gritos acabaram alertando o morador de uma rua paralela, que chamou socorro. Alguns minutos depois, a polícia já isolava o bairro. Foi um dos primeiros agentes a chegar ao local que, no momento de estabelecer o perímetro do cordão de isolamento, percebeu que a porta da casa do prefeito, perto de onde fora encontrado o cadáver de Megan, estava entreaberta. Aproximou-se intrigado. Constatou que a porta havia sido arrombada. Sacou a arma, subiu aos saltos os degraus da escada da frente e se anunciou. Não obteve resposta. Empurrou a porta com a ponta do pé e viu que um cadáver de mulher jazia no corredor. Chamou reforços imediatamente, antes de adentrar lentamente a casa com a arma na mão. À sua direita, numa pequena sala, descobriu horrorizado o corpo de um menino. Em seguida, na cozinha, encontrou o prefeito numa poça de sangue, assassinado como os outros. Toda a família fora trucidada. Primeira parte. Nos abismos.
-7. Desaparecimento de uma jornalista. Segunda-feira, 23 de junho. Terça-feira, 1º de julho de 2014. Jesse Rosenberg. Segunda-feira, 23 de junho de 2014. 33 dias antes da abertura do 21º Festival de Teatro de Orphea. A primeira e última vez que vi Stephanie Myler foi quando ela participou da pequena recepção organizada para comemorar minha saída da polícia do estado de Nova York. Naquele dia, um grande número de policiais de todas as brigadas se reuniu sob o sol do meio-dia diante do palanque de madeira que era montado para ocasiões especiais no estacionamento do Centro Regional da Polícia Estadual. Eu estava no palanque ao lado do meu superior, o Major McKenna, que havia sido meu comandante ao longo de toda a minha carreira e me fazia uma homenagem. Jesse Rosenberg é um capitão jovem, mas visivelmente está com pressa de ir embora, disse o major, suscitando risadas no público. Nunca imaginei que ele partiria antes de mim. A vida tem dessas. Todo mundo queria que eu fosse embora e continue aqui. Todo mundo queria que Jesse ficasse, mas ele vai embora. Eu tinha 45 anos e deixava a polícia, sereno e feliz. Após 23 anos de serviço, me decidira pela aposentadoria a qual agora tinha o direito, a fim de concluir um projeto que me motivava havia muito tempo. Eu ainda tinha uma semana de trabalho até o dia 30 de junho. Depois disso, começaria um novo capítulo da minha vida. Lembro-me do primeiro caso complicado de Jesse, prosseguiu o major. Um quádruplo homicídio horrível, que ele resolveu brilhantemente, quando ninguém na brigada julgava capaz disso. Ainda era um policial bem jovem. A partir desse momento, todos ficaram cientes de como Jesse é de fato. Todos que conviveram com ele sabem que foi um investigador excepcional. Acho que posso dizer, inclusive, que foi o melhor de todos nós. Nós o apelidamos de Capitão 100% por ter resolvido todas as investigações de que participou, o que faz dele um investigador único. Policial admirado pelos colegas, perito respeitado e instrutor da academia de polícia durante muitos anos. Deixe-me lhe dizer uma coisa, Jesse. Faz 20 anos que sentimos inveja de você. A plateia riu novamente. Ainda não entendemos direito esse seu novo projeto, mas desejamos-lhe boa sorte na empreitada. Saiba que sentiremos sua falta. A polícia sentirá sua falta e, sobretudo, nossas mulheres sentirão a sua falta, pois passavam as festinhas da polícia devorando-o com os olhos. Uma chuva de aplausos seguiu o discurso. O major me deu um abraço amistoso. Depois, eu desci do palanque para cumprimentar todos os amigos presentes antes que eles corressem para o buffet. Sozinho, por um instante, fui então abordado por uma mulher muito bonita, na casa dos 30 anos que eu não me lembrava de ter visto antes. Então, o senhor é o famoso Capitão 100%? Perguntou ela, com um tom sedutor. Parece que sim, respondi, sorrindo. Por acaso nos conhecemos? Não. Meu nome é Stephanie Myler, sou jornalista do Orphea Chronicle. Trocamos um aperto de mão, então ela continuou. Vai ficar chateado se eu te chamar de Capitão 99%? Franzi a testa. Está insinuando que não resolvi algum dos meus casos? Como resposta, ela tirou da bolsa a fotocópia de um recorte do Orphea Chronicle de 1º de agosto de 1994 e passou para mim. Chacina em Orphea. Prefeito e sua família são assassinados. Sábado à noite, o prefeito de Orphea, Joseph Gordon, sua mulher e seu filho, de apenas 10 anos, foram mortos a tiros dentro de casa. A quarta vítima do homicídio chama-se Megan Padalin, de 32 anos. A mulher fazia sua corrida diária quando os fatos ocorreram e provavelmente foi uma desafortunada testemunha do crime. Acabou assassinada por disparos vindo da rua, em frente à casa do prefeito. Ilustrando a matéria, havia uma foto minha e de meu parceiro na época, Derek Scott, no local do crime. Aonde pretende chegar? Perguntei. O senhor não resolveu esse caso, capitão. Será que estou ouvindo direito? Em 1994, o senhor se enganou quanto ao culpado. Achei que gostaria de saber disso antes de deixar a polícia.
Logo pensei numa brincadeira de mau gosto dos meus colegas até perceber que Stephanie estava muito séria. Por acaso está fazendo uma investigação por conta própria? Questionei-a. De certa maneira, capitão. De certa maneira? Terá de falar um pouco mais sobre isso se quiser que eu acredite no que está dizendo. Estou falando a verdade, capitão. Tenho um encontro daqui a pouco em que talvez eu consiga uma prova irrefutável. Encontro com quem? Capitão, disse ela num tom divertido. Não sou uma iniciante. Esse é o tipo de furo que um jornalista não quer correr o risco de perder. Prometo dividir minhas descobertas com o senhor na hora certa. Enquanto isso, tenho um favor a lhe pedir. Gostaria de ter acesso aos arquivos da Polícia Estadual. Chama isso de favor? Para mim é chantagem, rebati. Primeiro me fala sobre sua investigação, Stephanie. São alegações muito graves. Tenho consciência disso, Capitão Rosenberg. É por isso mesmo que não pretendo ser superada pela Polícia Estadual. Lembre-me que a senhorita tem o dever de compartilhar com a polícia todas as informações importantes que obtiver. Está na lei. E também não poderia ordenar uma averiguação no seu jornal. Stephanie pareceu decepcionada com a minha reação. Então azar, Capitão 99%, respondeu ela. Supôs que isso pudesse interessá-lo, mas o senhor já deve estar pensando na sua aposentadoria e nesse novo projeto que o Major mencionou no discurso. Do que se trata? Uma ajeitada em algum barco velho? Isso não é da sua conta, rebati secamente. Ela deu de ombros e fez menção de partir. Eu tinha certeza de que estava blefando e, de fato, ela parou alguns passos e se virou na minha direção. A resposta estava na sua cara, Capitão Rosenberg. O senhor simplesmente não a enxergou. Eu me senti, ao mesmo tempo, intrigado e irritado. Não sei se estou entendendo, Stephanie. Ela então ergueu a mão e posicionou na altura dos meus olhos. O que está vendo, capitão? Sua mão. Eu mostrei os dedos, corrigiu ela. Mas eu vejo sua mão, repliquei, sem compreender. Esse é o problema. O senhor viu o que queria ver e não o que estavam lhe mostrando. Foi isso que o senhor deixou escapar há 20 anos. Foram suas últimas palavras. Ela foi embora, me deixando com seu enigma, seu cartão de visita e fotocópia da reportagem. Ao visitar Derek Scott junto ao buffet, meu ex-parceiro, que agora vegetava na divisão administrativa, corri até ele e me mostrei o recorte do jornal. Você continua igual, Jesse, disse ele, sorrindo, divertindo-se ao ver aquela matéria tão antiga. O que aquela mulher queria com você? É um jornalista. Segundo ela, a gente errou feio em 1994. Ela afirma que na verdade não solucionamos a investigação, pois nos enganamos de culpado. O quê? Derek parecia surpreso. Mas isso não faz sentido, eu sei. O que ela disse exatamente? Que a resposta estava na nossa cara e que não enxergamos. Derek ficou perplexo. Também aparentava estar abalado, mas decidiu afastar essa ideia da mente. Não acredito em nada disso, concluiu ele, resmungando. É só uma jornalista de segunda categoria que quer se promover às nossas custas. Pode ser, respondi, pensativo. Mas pode ser que não. Ao vasculhar o estacionamento com o olhar, vi Stephanie entrar em seu carro. Ela me fez um sinal e gritou: Até logo, Capitão Rosenberg! Mas não houve até logo, porque foi nesse dia que ela desapareceu. Derek Scott. Lembro-me do dia em que toda essa história começou. Era um sábado, 30 de julho de 1994. Naquela noite, Jesse e eu estávamos de serviço. Tínhamos parado para jantar no Blue Lagoon, um restaurante da moda, onde Darla e Natasha trabalhavam como garçonetes. Nessa época, Jesse já namorava Natasha havia anos. Darla era uma de suas melhores amigas. As duas planejavam abrir um restaurante juntas e dedicavam seus dias a esse projeto. Tinham encontrado o lugar e agora se organizavam para conseguir a licença para as obras. Nas noites e nos fins de semana, elas eram garçonetes no Blue Lagoon e separavam metade do que ganhavam para investir no futuro estabelecimento. Poderiam perfeitamente ter assumido a gerência do Blue Lagoon ou trabalhar na cozinha, mas o dono do estabelecimento lhes dizia: com essas carinhas bonitas e essas bundinhas lindas, o lugar de vocês é no salão. E não reclamem, vocês ganham muito mais em gorjetas do que se trabalhassem na cozinha.
Nesse último ponto, ele não estava errado. Muitos clientes iam ao Bloom Lagoon só para serem servidos por elas. Eram bonitas, meigas, risonhas. Tinham tudo a seu favor. Não havia sombra de dúvida de que o restaurante delas seria um tremendo sucesso. Todo mundo já falava dele. Todo mundo já falava nele. Darla era solteira, e confesso que depois que a conheci, só pensava nela. Eu enchi o saco de Jessie para tomar um café no Blue Lagoon quando Natasha e Darla estavam lá, e nas ocasiões em que as duas se reuniam na casa de Jessie para trabalhar no projeto do restaurante, eu me intrometia para tentar impressionar Darla, mas minhas tentativas iam de mal a pior. Por volta das 8h30 daquela fatídica noite de 30 de julho, Jessie e eu estávamos jantando no bar, alegres, e trocávamos algumas palavras com Natasha e Darla, que zanzavam à nossa volta. De repente, meu bip e o de Jessie começaram a apitar ao mesmo tempo. Olhamos preocupados um para o outro. Para os dois bips tocarem ao mesmo tempo, deve ser grave, comentou Natasha. Ela nos indicou a cabine telefônica do restaurante, bem como um aparelho no balcão. Jessie foi até a cabine e eu apitei pelo balcão. As duas ligações foram breves. Recebemos um chamado geral para um caso de quádruplo homicídio, expliquei a Natasha e Darla. Depois de desligar, dirigindo-me à porta. Jessie estava colocando o casaco. Anda logo, repreendi-o. A primeira unidade da divisão de homicídios que chegar ao local ficará com a investigação. Éramos jovens e ambiciosos. Aquela era uma ótima oportunidade para a nossa primeira investigação importante. Eu era mais experiente do que Jessie e já tinha a patente de sargento. Meus comandantes gostavam muito de mim. Todo mundo dizia que eu faria uma bela carreira na polícia. Corremos pela rua até o carro e entramos apressadamente. Eu ao volante, Jessie no banco do carona. Arranquei a toda e Jessie pegou a sirene que estava no chão do veículo, ligou-a e colocou a mão para fora da janela para reinstalá-la no topo da nossa viatura sem identificação policial, iluminando a noite como um brilho avermelhado. Foi assim que tudo começou. Jesse Rosenberg. Quinta-feira, 26 de junho de 2014, 30 dias antes da abertura do festival. Eu tinha imaginado que passaria minha última semana na polícia zanzando pelos corredores e tomando café com meus colegas para me despedir deles. Mas já fazia 3 dias que me trancava no meu escritório de manhã cedo e só saía tarde da noite, mergulhado no dossiê da investigação do quádruplo homicídio de 1994, que eu desenterrara dos arquivos. A visita de Stephanie Myler me deixara abalado. Não conseguia pensar em outra coisa a não ser naquela reportagem e na frase que ela pronunciara. A resposta estava na sua cara, Capitão Rosenberg. O senhor simplesmente não a enxergou. Mas me parecia que tínhamos visto tudo. Quanto mais eu percorria o dossiê, maior era a certeza que se tratava de uma das investigações mais consistentes que eu realizara em minha carreira. Todos os elementos estavam ali. As provas contra o homem acusado pelos assassinatos eram esmagadoras. Derek e eu havíamos trabalhado com seriedade e minúcia implacáveis. Eu não via nenhuma falha. Como poderíamos então ter nos enganado quanto ao culpado? Naquela tarde, Derek apareceu na minha sala. O que está fazendo aí, Jesse? Todo mundo está à sua espera na cantina. Os colegas do secretariado fizeram um bolo para você. Já estou indo, Derek. Desculpe. Estou meio avoado. Ele observou os documentos espalhados sobre a mesa, pegou um deles e falou. Ah, não. Não vai me dizer que comprou as maluquices daquela jornalista. Derek, eu só queria me assegurar de... Ele não deixou que eu terminasse a frase. Jesse, o dossiê era bem contundente. Você sabe disso tão bem quanto eu. Vamos, venha. Está todo mundo te esperando. Assenti. Só mais um minuto, Derek. Estou indo. Ele suspirou e saiu da sala. Peguei o cartão de visita à minha frente e liguei para Stephanie. O celular estava desligado. Eu já havia tentado ligar na véspera sem sucesso. Ela não voltara a fazer contato depois do nosso encontro de segunda-feira e decidi não insistir mais. Stephanie sabia onde me encontrar. Acabei concluindo que Derek tinha razão. Nada permitia duvidar das conclusões da investigação de 1994. Então foi com paz de espírito que me juntei aos meus colegas na cantina.
Só que, ao voltar à minha sala uma hora mais tarde, encontrei um fax da Polícia Estadual de Riverdale, nos Hamptons, comunicando o desaparecimento de uma mulher. Stephanie Myler, 32 anos, jornalista. Não tinha notícias dela desde segunda-feira. Fiquei desnorteado. Arranquei a página do aparelho de fax e corri até o telefone para contatar o posto de Riverdale. Do outro lado da linha, um policial me explicou que os pais de Stephanie Myler tinham aparecido no posto no começo da tarde, preocupados porque a filha não fizera contato desde segunda-feira. Por que os pais não procuraram a polícia estadual? Por que os pais procuraram a polícia estadual e não a polícia local? Perguntei. Eles fizeram isso. Mas a polícia local aparentemente não levou o caso a sério, então pensei que o melhor era reportar os acontecimentos à divisão de buscas. Talvez não seja nada, mas achei melhor repassar a informação. Fez bem, vou cuidar disso. Liguei imediatamente para a mãe de Stephanie, que parecia preocupadíssima. Sua última conversa com a filha datava da manhã de segunda-feira. Depois, nada. O celular estava fora de área. Nenhuma das amigas de Stephanie conseguira fazer contato com ela. Por fim, a mãe decidira ir até o apartamento da filha com a polícia local, mas não havia ninguém lá. Foi logo procurar Derek em seu gabinete da divisão administrativa. Stephanie Myler, aquela jornalista que veio aqui na segunda-feira, desapareceu. Será que eu vi direito, Jesse? Estendi para ele o comunicado do desaparecimento. Veja com os próprios olhos. Temos de ir à Orphea. Precisamos verificar o que está acontecendo. Isso tudo não pode ser coincidência. Ele suspirou. Mas você não está prestes a sair da polícia, Jesse? Só daqui a 4 dias. Ainda sou policial até lá. Segunda-feira, quando a encontrei, Stephanie disse que ia ter um encontro que talvez lhe desse as provas que faltavam à sua investigação. Passe o caso para um de seus colegas. Passe o caso para um de seus colegas, sugeriu ele. Isso está fora de questão. Derek. Essa mulher me garantiu que em 1994, mais uma vez ele não deixou que eu terminasse a frase. A investigação está encerrada, Jesse. Isso é passado. O que deu em você? Por que cismou em mergulhar de novo nesse caso? Realmente quer reviver tudo aquilo? Lamentei a sua falta de apoio. Então não quer ir à Oprah comigo? Então não quer ir à Orphea comigo? Não, Jesse. Sinto muito. Acho que você está delirando. Então foi sozinho a Orphea, 20 anos depois de ter colocado os pés lá pela última vez, desde o quádruplo homicídio. Eu teria pela frente uma hora de viagem desde o Centro Regional da Polícia Estadual, mas para ganhar tempo me livrei das restrições de velocidade ao ligar a sirene do carro. Peguei a autoestrada 27 até a bifurcação para Riverhead, depois a autoestrada 25 na direção noroeste. Em seu último trecho, ela atravessava uma natureza suntuosa, composta por uma floresta luxuriante e lagoas repletas de ninféias. Não demorei a alcançar a rodovia 17, uma reta, sem fim e deserta, que dava acesso à Orphea, e pela qual voei como uma flecha. Uma placa imensa logo anunciou que eu finalmente tinha chegado. Bem-vindo à Orphea, Estado de Nova York, Festival Nacional de Teatro de 26 de julho a 9 de agosto. Eram 5 horas da tarde. Entrei na rua principal verdejante e colorida. Vi, de passagem, os restaurantes, as varandas e as lojas. Um ambiente pacífico e caloroso, com a proximidade das festividades do 4 de julho, os postes haviam sido enfeitados com faixas de bandeiras dos Estados Unidos e painéis anunciavam fogos de artifício para a noite do feriado. Ao longo da marinha ladeada por canteiros de flores e arbustos podados, as pessoas caminhavam entre os quiosques que ofereciam passeios de observação de baleias e locação de bicicletas. A cidade parecia o cenário de um filme. Minha primeira parada foi no posto da polícia local. Ron Gulliver, chefe da polícia de Orphea, recebeu-me em sua sala. Não precisei lembrar-lhe de que já havíamos nos encontrado 20 anos atrás. Ele não tinha se esquecido de mim. O senhor não mudou nada, comentou ao apertar minha mão. Eu não podia dizer o mesmo dele. O homem envelhecera mal e tinha engordado muito. Embora não fosse mais hora do almoço e faltasse muito para o jantar, ele estava comendo espaguete num recipiente de plástico. Enquanto ele explicava as razões da minha vinda,
Ele engoliu metade da comida de uma forma bastante nojenta. Stephanie Myler? Perguntou, espantado e de boca cheia. Já conversamos esse caso. Não se trata de desaparecimento. Expliquei isso aos pais dela. Que cá entre nós são os chatos de galocha. É praticamente impossível se livrar deles. Talvez sejam apenas pais preocupados com a filha, argumentei. Estão sem notícias de Stephanie há 3 dias e dizem que isso não costuma acontecer. O senhor compreende que desejo tratar o caso com presteza necessária, não é? Stephanie Myler tem 32 anos. Ela pode fazer o que quiser. Não. Não acha? Acredite em mim. Se eu tivesse pais como os dela, teria vontade de fugir, Capitão Rosenberg. O senhor pode ficar tranquilo. Stephanie apenas resolveu ficar um tempo fora. Como pode ter certeza disso? Foi o chefe dela, o diretor do Wharf Chronicle, quem me disse. Ela mandou uma mensagem de texto para o celular dele justamente na noite de segunda. A noite do desaparecimento, comentei. Repito que ela não desapareceu. Irritou-se Gulliver. A cada exclamação, perdigotas de molho de tomate saíam de sua boca. Recuei um pouco para evitar que aterrissasse em minha camisa impecável. Após deglutir, Gulliver continuou. Meu assistente foi com os pais de Stephanie até a casa dela. Abriram a porta com a cópia da chave e inspecionaram. Estava tudo em ordem. A mensagem recebida pelo diretor confirmou que não havia motivo para preocupação. Stephanie não deve satisfação a ninguém. O que ela faz não é da nossa conta. Quanto a nós, fizemos nosso trabalho corretamente. Então, por favor, não venha encher meu saco. Os pais dela estão preocupados, insisti. E com sua permissão, gostaria de verificar eu mesmo se está tudo bem. Se tem tempo a perder, capitão, não se importe comigo. É só esperar meu assistente, Jasper Montaigne, voltar de sua patrulha. Foi ele que cuidou de tudo. Quando o sargento Jasper Montaigne finalmente chegou, me vi diante de um brutamontes de músculos saltados e expressão assustadora. Ele explicou que tinha acompanhado os pais de Stephanie até a casa dela. Entraram no apartamento. Ela não estava, nada que chamasse atenção, nenhum sinal de briga, nada fora do comum. Em seguida, Montaigne dera uma geral nas ruas adjacentes à procura do carro da moça. Em vão. O empenho fizera chegar ao ponto de ligar para os hospitais e postos de polícia da região. Nada. Stephanie Myler simplesmente se ausentara de casa. Como eu queria dar uma espiada no apartamento dela, ele se ofereceu para me acompanhar. Stephanie morava em Bandon Road, uma ruazinha calma, nas proximidades da rua principal, num prédio estreito e baixo. Uma loja de ferragens ocupava o térreo. Alguém alugava o apartamento do primeiro andar, e Stephanie o do segundo. Toquei insistentemente a campainha do apartamento. Bati a porta, gritei, mas em vão. Claramente não havia ninguém. Como pode ver, ela não está em casa, disse Montaigne. Girei a maçaneta. A porta estava trancada. Será que podemos entrar? Perguntei. Está com a chave? Não. Eu também não. Foram os pais dela que abriram no outro dia. Então não podemos entrar? Não. E não vamos começar a arrombar a porta das pessoas sem motivo. Se quer ter certeza absoluta de que está tudo bem, vá até o jornal e fale com o editor. Ele lhe mostrará as mensagens que Stephanie enviou na noite de segunda-feira. E o vizinho de baixo? Perguntei. Brad Melshaw. Interroguei-o ontem. Ele não viu nem ouviu nada estranho. Não adianta bater na casa dele. É cozinheiro no Café Atena, o restaurante badalado no alto da rua principal, e está lá agora. Não me deixei abalar por isso. Desci um andar e toquei na casa de Brad Melshaw. Mais uma vez, em vão. Eu disse. Montaigne suspirou e desceu a escada enquanto eu permanecia ali, esperando que alguém abrisse a porta. Quando segui até a escada para descer também, Montaigne já havia saído do prédio, chegando ao hall de entrada. Aproveitei que estava sozinho para inspecionar a caixa de correspondência de Stephanie. Ao espiar pela abertura, vi que havia uma carta e consegui pegá-la com a ponta dos dedos. Dobrei-a ao meio e a coloquei discretamente no bolso de trás da minha calça. Após nossa parada do prédio de Stephanie, Montaigne me levou à redação do Wharf Chronicle, perto da rua principal, para que eu pudesse falar com Michael Bird, editor do jornal. A redação ficava num prédio de tijolos vermelhos.
O lado de fora tinha uma boa aparência, já o interior, no entanto, estava caindo aos pedaços. Michael Bird nos recebeu em sua sala. Ele já estava em Orphea em 1994, mas eu não me lembrava de ter cruzado com ele. Bird me explicou que, por uma confluência de fatores, assumira as rédeas do Orphea Chronicle 3 dias após a chacina e passara a maior parte desse período mexendo em papelada, sem sair para fazer apurações jornalísticas. Há quanto tempo Stephanie Miller trabalha para vocês? Perguntei a Michael Bird. Cerca de 9 meses? Contratei Stephanie em setembro do ano passado. Ela é boa jornalista? Muito boa. Subiu o nível do jornal. Isso é importante para nós, porque é muito difícil sempre ter conteúdo de qualidade. Sabe como é? O jornal vai mal financeiramente. Continuamos funcionando porque nosso prédio é cedido pela prefeitura. As pessoas não leem mais jornal impresso hoje em dia. Os anunciantes não estão mais interessados. Antes éramos uma publicação regional importante, lida e respeitada, mas atualmente, por que alguém leria o Orphea Chronicle quando pode ler o The New York Times online? E não estou nem falando daqueles que não leem mais nada e se contentam em se informar no Facebook. Quando viu Stephanie pela última vez, continuei. Segunda de manhã, na reunião semanal da redação. E notou alguma coisa diferente? Algum comportamento incomum? Não, nada. Sei que os pais de Stephanie estão preocupados, mas como expliquei ontem a eles e ao sargento Montaigne, ela me enviou uma mensagem segunda noite, bem tarde, avisando que teria de se ausentar. Ele pegou o celular do bolso e me mostrou a mensagem recebida à meia-noite de segunda para terça. Precisarei me ausentar de Orphea por certo tempo. É importante. Explicarei tudo depois. E não teve notícias depois dessa mensagem? Perguntei. Não. Mas, sinceramente, isso não me preocupa. Stephanie é uma jornalista bem independente. Ela avança em suas matérias em um ritmo próprio. Não me meto no que ela faz. Sobre o que ela está trabalhando atualmente. Sobre o festival de teatro. Todos os anos, no final de julho, temos um importante festival de teatro em Orphea. Sim, eu estou sabendo. Pois bem, Stephanie queria cobrir o festival e se envolver intimamente com o evento. Está redigindo uma série de reportagens. Decidiu entrevistar os voluntários que garantem a continuidade do festival. É do feitio dela desaparecer assim? Quis saber. Eu diria ausentar-se, ressaltou Michael Bird. Sim, ela volta e meia se ausenta. Sabe, a atividade jornalística costuma exigir que deixemos nossos escritórios. Por acaso Stephanie lhe falou de uma investigação importante que estava fazendo? Insisti. Insisti. Ela declarou ter um encontro relevante a esse respeito na segunda à noite? Permaneci vago, não queria dar mais detalhes, mas Michael Bird balançou a cabeça. Não, disse ele. Ela nunca falou isso. Ao sair da redação, Montaigne, que julgava não haver com o que se preocupar, me incentivou a deixar a cidade. O chefe Gulliver quer saber se o senhor vai embora. Vai embora agora. Sim, respondi. Acho que já vi tudo. De volta ao carro, abri o envelope que encontrei na caixa de correspondência de Stephanie. Era uma fatura de cartão de crédito. Examinei-a atentamente. Além das despesas do dia a dia, gasolina, compras no supermercado, alguns saques no caixa eletrônico, compras na livraria de Orphea. Observei vários débitos de pedágio em Manhattan. Stephanie viajara muito a Nova York nos últimos tempos, mas o mais curioso para a compra de uma passagem de avião para Los Angeles, uma rápida ida e volta de 10 a 13 de junho, algumas despesas no local, em especial um hotel, confirmavam que tinha de fato feito essa viagem. Talvez tivesse um namorado que morava na Califórnia. Em todo caso, era uma mulher que não ficava no mesmo lugar por muito tempo. Não havia nada de espantoso no fato de ela ter se ausentado. Eu compreendi perfeitamente a polícia local. Nenhum fator corroborava a hipótese de desaparecimento. Stephanie era maior de idade e livre para fazer o que bem entendesse sem ter que dar satisfação a ninguém. Sem dados concretos, eu estava prestes a desistir daquela investigação quando um detalhe me chamou a atenção. Algo estava errado. A redação do Orphea Chronicle. Aquele cenário não tinha nada a ver com a imagem que eu criara de Stephanie. Eu não a conhecia. Tudo bem, mas o jeito dela ao me interpelar 3 dias antes
fizeram com que eu a imaginasse muito mais adequada ao estilo do New York Times do que ao de um jornal local de uma cidadezinha balneária nos Hamptons. Foi esse detalhe que me incitou a cavar um pouco mais fundo, e a fazer uma visita aos pais dela, que moravam em Sag Harbor, a 20 minutos dali. Eram 7 horas da noite. No mesmo momento, na rua principal de Orphea, Anna Kenner estacionou em frente ao Café Athena, onde tinha combinado de jantar com Lauren, sua amiga de infância, e Paul, marido da amiga. Lauren e Paul eram os amigos que Anna mais via desde que deixaram Nova York para se estabelecer em Orphea. Os pais de Paul tinham uma casa no Divraneio em Southampton, a cerca de 25 quilômetros dali, onde passavam fins de semana prolongados, já que costumavam sair de Manhattan na quinta-feira para evitar o trânsito. Quando Anna se preparava para sair do carro, viu Lauren e Paul já sentados a uma mesa na varanda do restaurante, mas sua atenção se concentrou no homem que os acompanhava. Assim que entendeu o que estava acontecendo, Anna ligou para Lauren. Você me arranjou um encontro, Lauren? Perguntou, quando a amiga atendeu. Houve um instante de silêncio constrangedor. Talvez, confessou Lauren. Mas como você sabe? Intuição, mentiu Anna. Enfim, Lauren, por que você fez isso comigo? A única crítica que Anna fazia à amiga era que ela vivia se metendo em sua vida amorosa, tentando juntá-la com o primeiro que aparecia. Esse você vai adorar, garantiu Lauren. Após se afastar um pouco da mesa para que o homem que os acompanhava não ouvisse a conversa. Confie em mim, Hannah. Sabe o que é, Lauren? É que, na verdade, hoje não vai dar. Ainda estou no escritório e tenho uma tonelada de papéis para ver. Hannah se divertiu ao ver Lauren se contorcer na varanda. Hannah, eu proíbo você de me dar um bolo. Você tem 33 anos, precisa de um cara. Há quanto tempo você não transa, hein? Esse era um argumento que Lauren usava como último recurso. Mas Anna realmente não estava com ânimo para um encontro arranjado. Sinto muito, Lauren. Além disso, estou de plantão. Nem comece com esse papo de plantão. Nunca acontece nada nessa cidade. Você também tem o direito de se divertir. Nesse instante, um motorista buzinou, e então Lauren ouviu o mesmo som na rua e ao celular. Minha querida, agora você está ferrada, exclamou, correndo até a calçada. Onde você está? Anna não teve tempo de reagir. Estou vendo você, falou Lauren. Está achando que vai dar o pé e me deixar plantada aqui? Não sei se você dá conta de que passa a maior parte das suas noites sozinhas, feito uma vovozinha. Sabe, às vezes eu me pergunto se você faz a escolha certa quando decidiu se enfornar nesse lugar. Por favor, Lauren. Parece que estou ouvindo um sermão do meu pai. Mas se continuar assim, vai ficar sozinha a vida toda. Anna caiu na risada e saiu do carro. Se tivessem lhe dado uma moeda cada vez que ouvir aquilo, estaria nadando numa piscina de dinheiro. Por outro lado, era de fato obrigada a confessar que naquele estágio não podia desmentir Lauren. Era recém-divorciada, não tinha filhos e morava sozinha em Orphea. Segundo Lauren, havia duas causas para os sucessivos fracassos amorosos de Anna. De um lado, sua má vontade e do outro, sua profissão, que aterrorizava os homens. Nunca digo para eles com o que você trabalha, explicara Lauren diversas vezes, ao conversar sobre os encontros que arranjara para a amiga. Acho que isso os intimida. Anna caminhou até a varanda. O pretendente do dia se chamava Josh. Tinha aquele semblante pavoroso dos homens muito seguros de si. Ele cumprimentou Anna, devorando-a com os olhos de uma maneira constrangedora, e suspirou, parecendo cansado. Ela soube, na hora, que não seria naquela noite que encontraria seu príncipe encantado. Estamos muito preocupados, Capitão Rosenberg, disseram em uníssono Trudy e Dennis Miller, pais de Stephanie, na sala de sua bela casa em Sag Harbor. Telefonei para Stephanie na manhã da segunda-feira, explicou Trudy Miller. Ela me disse que estava numa reunião na redação do jornal e que retornaria a ligação. Não ligou mais. Stephanie sempre liga de volta, assegurou Dennis Miller. Eu entendi na hora por que o senhor e a senhora Miller haviam conseguido irritar a polícia.
Com eles, tudo ganhava uma dimensão dramática. Até mesmo o café que eu recusara quando cheguei. Não gosta de café? Desesperara-se Trudy Myler. Talvez queira chá, sugeriu Dennis Myler. Assim que finalmente conseguira atrair a atenção deles, fiz algumas perguntas preliminares. Stephanie tinha problemas? Não, afirmavam, de modo categórico. Ela se drogava? Também não. Tinha um noivo? Um namorado? Não que eles soubessem. Haveria alguma razão para que ela sumisse de circulação? Nenhuma. Os Myler me garantiram que sua filha não era do tipo que escondia alguma coisa dos pais, mas eu logo descobri que não era exatamente assim. Por que Stephanie foi a Los Angeles 2 semanas atrás? Perguntei. A Los Angeles? Espantou-se sua mãe. Como assim? Há 2 semanas, Stephanie fez uma viagem de 3 dias à Califórnia. Não sabíamos disso. Não fazíamos ideia disso, queixou-se o pai. Não é do feitio dela ir a Los Angeles sem nos avisar. Será que tem alguma coisa a ver com o jornal? Ela é sempre bastante discreta a respeito das matérias em que está trabalhando. Eu duvidava que o Wharf Chronicle pudesse se dar ao luxo de enviar seus jornalistas para fazer reportagens do outro lado do país. E era justamente o fato de trabalhar nesse jornal que ainda levantaria certo número de questões. Quando e como Stephanie chegou a Orphea? Perguntei. Ela morava em Nova York nos últimos anos, explicou Trudy Myler. Estudou literatura na Universidade Notre Dame. Desde pequena queria ser escritora. Já publicou contos, 2 na The New York Times. Depois de terminar o curso, trabalhou na revista literária de Nova York, mas foi demitida em setembro. Qual foi o motivo? Corte de custos, aparentemente. As coisas aconteceram relativamente rápido. Ela arranjou um emprego no Orphea Chronicle e resolveu voltar a morar na região. Parecia contente por se afastar de Manhattan e encontrar um local mais calmo. Houve um momento de hesitação. Em seguida, o pai de Stephanie disse: Capitão Rosenberg, não somos do tipo que incomoda a polícia à toa, acredite. Não teríamos tentado registrar o desaparecimento se minha mulher e eu não estivéssemos convencidos de que está acontecendo algo fora do comum. A polícia de Orphea já nos explicou que não há nenhuma prova factual. No entanto, mesmo quando fazia um bate-volta a Nova York, Stephanie nos enviava uma mensagem ou nos telefonava na volta para dizer que correra tudo bem. Por que ela enviaria uma mensagem apenas ao editor do jornal? Se ela não queria que nos preocupássemos, deveria ter nos enviado uma mensagem também. Aliás, sobre Nova York, por que Stephanie vai tanto a Manhattan? Eu não disse que ela ia muito, esclareceu o pai. Só estava dando um exemplo. Não é bem assim. Ela vai bastante a Nova York, falei, em geral, nos mesmos dias e horários, como se tivesse um compromisso de rotina. O que vai fazer lá? Mais uma vez, os pais de Stephanie pareciam não saber do que eu estava falando. Trudy Myler, parecendo que não tinha conseguido me convencer completamente da gravidade da situação, me perguntou. O senhor foi à casa dela, Capitão Rosenberg? Não. Eu gostaria de averiguar o apartamento, mas a porta estava trancada e eu não tinha chave. Quer dar uma olhada lá agora? Talvez perceba alguma coisa que não vimos. Aceitei de imediato, com o único objetivo de encerrar o caso definitivamente. Mas piada na casa de Stephanie me convenceria de que a polícia de Orphea tinha razão. Não havia nenhuma prova que confirmasse um desaparecimento preocupante. Stephanie podia ir a Los Angeles ou Nova York quando bem entendesse. Quanto a aceitar um emprego no Orphea Chronicle, podia-se perfeitamente considerar que depois de sua demissão, ela se agarrara à primeira oportunidade que havia surgido enquanto não encontrava algo melhor. Eram exatamente 8 horas da noite quando chegamos ao prédio de Stephanie, na Bandon Road. Subimos até o apartamento. Trudy Myler me deu a chave para que eu abrisse a porta, mas quando a girei na fechadura, nada aconteceu. Estranhamente, a porta não estava trancada. Senti uma forte onda de adrenalina. Havia alguém lá dentro. Era Stephanie? Forcei levemente a maçaneta e a porta se entreabriu. Fiz um sinal para que os pais dela ficassem calados. Empurrei devagarinho a porta, que se abriu sem fazer barulho. Percebi imediatamente a desordem na sala. Alguém viera vasculhar o local. Desçam, murmurei para os dois. Voltem para o carro e esperem até eu chamá-los. Dennis Myler assentiu e arrastou a esposa para longe dali. Saquei minha arma e dei alguns passos no interior do apartamento. Estava tudo revirado. Comecei inspecionando a sala.
As estantes estavam tombadas, as almofadas do sofá rasgadas. Diversos objetos espalhados no assoalho chamaram minha atenção e não percebi o vulto ameaçador que se aproximava de mim pelas costas em silêncio. Ao me virar para verificar os outros cômodos que dei de Foi ao me virar para verificar os outros cômodos que dei de cara com uma sombra que borrifou meu rosto com um gás lacrimogêneo. Meus olhos arderam e não conseguia respirar. Meu corpo se vergou. Eu estava cego. Levei um soco. Então, tudo ficou preto. Às 8h05 da noite no café Atena. Parece que o amor sempre chega sem avisar, mas não restava qualquer dúvida de que o amor decidira ficar em casa naquela noite, infligindo o jantar a Ana. Já fazia uma hora que Josh falava sem parar. Seu monólogo constituía uma proeza. Ana, que já não escutava, divertia-se, contando os eu e meu que saíam de sua boca como pequenas baratas repugnantes que já deixavam enojada a cada palavra. Lauren, que não sabia mais onde enfiar a cara, já estava em sua quinta taça de vinho branco, enquanto Ana se contentava com drinks não alcoólicos. Por fim, sem dúvida esgotado por sua falação, Josh pegou um copo d'água e o tomou de uma vez só, o que o forçou a se calar. Após esse bem-vindo instante de silêncio, ela se voltou para Ana e lhe perguntou num tom forçado: E você, Ana? Com o que trabalha? Lauren não quis me dizer. Nesse momento, o celular de Ana tocou. Ao ver o número que surgiu na tela, ela soube na hora que se tratava de uma emergência. Sinto muito, desculpou-se. Preciso atender essa ligação. Levantou-se da mesa e deu alguns passos para se afastar um pouco, antes de voltar rapidamente e comunicar a todos que infelizmente precisava ir embora. Mas já? Lamentou-se Josh, visivelmente decepcionado. Não tivemos nem tempo de nos conhecer. Sei tudo a seu respeito. Você foi apaixonante. Ela deu um beijo em Lauren e também no marido da amiga. Então cumprimentou Josh com um aceno que significava até nunca mais. Depois saiu rapidamente da varanda do restaurante. Ana deve ter impressionado o pobre Josh porque ele foi atrás dela e a acompanhou pela calçada. Quer que deixe você em algum lugar? Perguntou. Tenho uma Mercedes-Benz Coupé, interrompeu ela. Eu sei disso, você já falou 2 vezes. É gentil de sua parte, mas estacionei bem ali. Ela abriu o porta-malas do carro. Josh permanecia imóvel atrás dela. Vou pedir seu número a Lauren, disse ele. Costumo vir bastante a essa região. Podemos tomar um café. Ótimo, respondeu Ana, apenas para que ele sumisse dali. Ela abriu uma grande bolsa de tecido que ocupava quase todo o porta-malas. Na verdade, você ainda não me disse qual é a sua profissão, insistiu Josh. No momento em que ele terminava a frase, Ana retirou da bolsa um colete à prova de balas e o vestiu. Enquanto ajustava os fechos em volta do corpo, viu os olhos de Josh se arregalarem e se deterem no escudo reluzente no qual estava escrito em letras maiúsculas: Polícia. Sou assistente do chefe de polícia de Orphea, disse ela, pegando o coldre que guardava sua arma e o prendendo no cinturão. Josh fitou-a, atordoado e incrédulo. Ela entrou no carro sem identificação policial e arrancou-a a toda, fazendo cintilar no crepúsculo as luzes azuis e vermelhas da sirene, antes de acionar o som do aparelho, atraindo os olhares de todos os passantes. Segundo a central, um agente da Polícia Estadual havia acabado de ser agredido num prédio ali perto. Todas as patrulhas disponíveis, bem como o oficial de plantão, tinham sido chamadas para intervir. Ela desceu a rua principal com o pé no acelerador. Os pedestres que atravessavam a rua voltaram para a calçada para se proteger, e nas 2 mãos da via os carros abriam caminho ao vê-la se aproximar. Ana seguiu no meio da pista a toda velocidade. Tinha experiência em chamadas urgentes. Em Nova York, bem na hora do rush. Quando chegou ao prédio, uma viatura da polícia já estava no local. Ao entrar no hall, deu com um de seus colegas descendo a escada. O suspeito fugiu pela porta dos fundos, gritou ele para Ana. Ela percorreu todo o térreo do prédio até a saída de emergência, na parte de trás do imóvel que dava para um beco deserto. Imperava um estranho silêncio.
Ela ouviu com atenção à espreita de um som que pudesse orientá-la antes de retornar seu caminho e chegar a um pequeno parque deserto. Mais uma vez, silêncio total. Ana julgou ouvir um barulho em meio ao matagal, sacou sua arma do coldre e se dirigiu ao interior do parque. Nada. Subitamente teve a impressão de ver uma sombra correndo. Pôs-se em seu encalço, mas logo perdeu os vestígios. Acabou parando, desorientada e sem fôlego. Sentia as têmporas latejarem. Ouviu um barulho atrás de uma sebe de arbustos. Aproximou-se devagar, o coração acelerado. Viu uma sombra que avançava furtivamente. Esperou o momento propício. Depois, saltou, apontando sua arma para o suspeito e ordenando-lhe que não se mexesse. Era Montaigne, que também mirava na direção dela. Droga, Ana! Você está maluca? Bradou ele. Ana suspirou e guardou outra vez a arma no coldre, curvando-se para respirar melhor. O que você está fazendo aqui, Montaigne? Quis saber ela. Deixa eu perguntar o mesmo. Afinal, você não está de serviço esta noite. Como assistente principal do chefe de polícia, Montaigne tecnicamente era seu superior hierárquico. Ela era apenas a segunda assistente. Estou de sobreaviso, explicou Ana. A central me convocou. E pensar que eu estava prestes a encurralá-lo. Irritou-se Montaigne. Encurralá-lo? Cheguei antes de você. Só havia uma viatura em frente ao prédio. Vim pela rua de trás. Você deveria ter fornecido sua posição pelo rádio. É o que os parceiros fazem. Passam informações, não agem de modo inconsequente. Eu estava sozinha, não tinha rádio. Tem um no seu carro, não? Você enche o saco, Ana. Desde o primeiro dia que você enche o saco de todo mundo. Ele cuspiu no chão e voltou na direção do prédio. Ana seguiu-o. A Badham Road agora estava dominada pelos carros de emergência. Hannah Montaigne, repreendeu-os o chefe de polícia Ron Gulliver, vendo-os chegar. Perdemos o cara, comandante, resmungou Montaigne. Eu poderia tê-lo agarrado se Ana não tivesse botado tudo a perder, como sempre. Vai se ferrar, Montaigne, gritou ela. Vai se ferrar você, Ana, vociferou Montaigne. Pode ir para casa. O caso é meu. Não, o caso é meu. Cheguei antes de você. Faça um favor para todo mundo e suma daqui, bradou Montaigne. Ana voltou-se para Gulliver, em busca de alguma declaração. Chefe, poderia intervir? Gulliver detestava conflitos. Você não está de serviço, Ana, disse ele, num tom tranquilo. Estou de sobreaviso. Deixe o caso com Montaigne, decidiu Gulliver. Montaigne abriu um sorriso triunfante e se dirigiu ao prédio, deixando Ana e Gulliver sozinhos. Isso não é justo, comandante, censurou ela. Como o senhor permite que Montaigne fale comigo dessa forma? Gulliver não queria ouvir nada. Por favor, Ana, não faça uma cena, pediu gentilmente. Todo mundo está olhando para cá. Não preciso disso agora. Ele a fitou com um olhar curioso, depois perguntou. Você estava em um encontro? Por que está perguntando isso? Você passou batom. Passo batom com frequência. Mas tem algo diferente. Você está com cara de que estava em um encontro. Por que não voltou para lá? Nos vemos na delegacia amanhã. Gulliver se dirigiu para o prédio, deixando-a sozinha. De repente, Ana ouviu uma voz a chamando e virou a cabeça. Era Michael Bird, editor do Wharf Chronicle. Ana, o que está acontecendo? Perguntou ele ao se aproximar dela. Não tenho nada a declarar, respondeu ela. Não estou encarregada do caso. Logo estará, disse ele, sorrindo. Como assim? Ora, quando você assumir a direção da polícia da cidade, era por isso que estava discutindo com o policial Montaigne? Não sei do que você está falando, Michael, afirmou Ana. Sério? Respondeu ele, com uma falsa expressão de surpresa. Todo mundo sabe que você será a próxima chefe de polícia. Ela se afastou sem responder e retornou ao seu carro. Tirou o colete à prova de balas, jogou-o no banco traseiro e arrancou. Poderia ter voltado a cafeatina, mas não estava com a mínima vontade. Foi para casa e ficou por um tempo na varanda, com um copo e um cigarro na mão, aproveitando a noite amena.